Sejam bem-vindos ao canal Rosas do Evangelho. Eu sou a Carol e eu venho aqui para compartilhar um pouco do meu aprendizado. Eu estou estudando e aprendendo todos os dias e te convido para você acompanhar aqui para que possamos aprender juntos. E vamos começar o tema de hoje sempre pedindo a Deus que nos auxilie e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Ele abra as nossas mentes para que possamos entender a cada dia, todo instante, o que Ele quer nos dizer. E hoje eu trago um tema muito especial, pois uma das coisas mais importantes na vida do católico é a vivência da missa. Sabemos que a missa é um ato de amor a Deus que deixou esse legado para nós, que consagrou seus sacerdotes para continuarem a perpetuar o santo sacrifício de nosso Senhor no Calvário, um ato de amor de Jesus que se dá por inteiro a nós todos os dias e um ato de amor nosso para com Deus. Veja, Deus nos deu absolutamente tudo. Mesmo que você não tenha consciência disso, ou que você não agradeça a todo instante, o ar que você respira, o chão que você pisa, os seus órgãos só funcionam porque Deus assim desejou. Deus não nos criou porque precisa de nós, mas por amor. E ir à Santa Missa é essa retribuição de amor. Veja, quando você ama muito uma pessoa, você quer estar com ela o tempo todo. Você quer visitá-la, você quer estar com ela. Assim também é com Deus. Portanto, um dos mandamentos é ir à Santa Missa ao menos uma vez na semana, que no caso é o domingo, o dia do Senhor. Deus nos dá 7 dias na semana, 24 horas em cada um deles. E Ele só nos pede que retribuamos o seu amor uma vez na semana, durante 1 hora. E é por isso que vamos à Santa Missa aos domingos. Mas Deus é tão bom que a missa todos os dias em vários horários. Mas o essencial é que estejamos lá aos domingos. E para ilustrar um pouco mais sobre a importância da missa, trago aqui o livro O Banquete do Cordeiro, escrito por Scott Hahn. Scott Hahn é um grande teólogo e está por aí produzindo livros, conferências, vídeos e ensinamentos. O seu livro mais famoso é o livro Todos os Caminhos Levam a Roma, que ele escreveu com a sua esposa Kimberly. O segundo livro mais famoso é O Banquete do Cordeiro. Esse livro é uma adaptação ilustrado para crianças. Portanto, eu vou te contar a história que está aqui, mas recomendo que quando você ficar um pouquinho mais grandinho, procure também o livro do Scott Hahn, a versão original, e leia-o por completo. Tenho certeza que você irá se apaixonar pela leitura, assim como eu e assim como muitos. E o livro também foi adaptado em versos. Vamos começar o banquete. Venha comigo ao banquete que nos oferta o Cordeiro. Quem tiver olhos que veja, o Rei dos Reis verdadeiro. Logo que o dia surgiu, cruzando campos em flor, joguei nas águas do rio a linha de pescador. Do outro lado um ancião, de barbas longas e brancas, cajado e tábua na mão, falou com voz clara e franca: venha comigo ao banquete que nos oferta o Cordeiro. Quem tiver olhos que veja, o Rei dos Reis verdadeiro. Quando ele deu a sua palavra, nasceu a luz, mundo e tempo. Gravou sua lei numa tábua, chamando um povo eleito. Mas desgarrou-se esse povo, a lei e o verbo esquecidos. E ele se fez então homem, vida, verdade e caminho. Ele curou os enfermos, cegos, inválidos e mancos, pregando o reino de Deus e as multidões arrastando. Sua palavra tão boa sofreu o escárnio dos brutos e lhe afixaram a coroa, feita de espinhos agudos. É bem mais longa essa história e falta muito a dizer. O rei nos quer em sua glória, siga comigo para ver. Depois virou-se indo embora. Pensei que tudo era sonho, raio e trovão nessa hora. Brandiram águas no entorno. Levei um susto terrível. Cobri meu rosto com as mãos. Não tenha medo, eu ouvi, de um anjo envolto num clarão. Venha comigo ao banquete que nos oferta o Cordeiro. Quem tiver olhos que veja. Anjos o adoram de joelhos.
Um mar de luz cristalina envolve o trono de Deus e aos santos, mártires e ainda aos que ele diz serem seus. As orações e os cânticos pairam com incensos no céu. Soa: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. Sempre que os coros ressoam, os anjos são conduzidos. Cessam a guerra dos homens, sendo os demônios banidos. Reinos terrenos criados, reinos terrenos perdidos. Pobres serão exaltados e os grandes diminuídos. Agora é a hora, querido. Reze que a luta é contínua. É tempo, venha comigo. Basta tão só que me siga. Depois voou como um pássaro. Não o tomei como guia. Com o tanto que me faltava, o meu temor me impedia. Logo sorrindo e dançando, veio uma jovem e vê-la toda vestida de branco foi como ver as estrelas. Venha comigo ao banquete que nos oferta o Cordeiro. Quem tiver olhos que veja. O noivo a mim se deu por inteiro. No paraíso, o Senhor nos revelou a sua vontade. Adão com Eva casou, tornando-os uma só carne. As duas partes juntou na ação da graça e um desígnio logo a seguir se revelou. Casar a igreja com o Filho. Era o seu plano na origem, um casamento divino. Antes que o mundo caísse, o homem com o Deus era unido. Deus sustentou o que disse, com ele o homem faltou. Tendo a palavra esquecido, sua promessa quebrou. Sem evitar seu destino, com diligência Jesus cumpriu o trato divino, indo ao encontro da cruz. E pela noiva lá em cima, rogou e transfigurou a morte em matéria-prima e lenho em leito de amor. Escute, pois, seu chamado. Venha, eu lhe mostro o caminho, para na mesa ao seu lado compartilhar pão e vinho. Se não agora, então quando? Venha, segure minha mão, pois ele segue esperando. Vamos, não diga não. Ergui a mão e hesitei. Nada afinal discernia. Eu que era um nada, um ninguém, como ele a mim quereria? Ora, eu fui um tolo, deixei-a, e ele se foi do meu lado. Surgiu então um cordeiro para ser imolado. Venha comigo ao banquete, eis o banquete que eu trago. Quem tiver olhos que veja, meu sacrifício e calvário. Adão cuidava do Éden, no seu ofício sagrado. O mal logrou sua mulher, foram os dois condenados. Por consequência do erro, seus descendentes pagaram. Os homens enfraqueceram, seus corações congelaram. Desde esse dia, as pessoas de todo tempo e lugar dizem seus nãos ao Senhor, sem nem sequer pestanejar. E se no altar imolassem todas as cabras e ovelhas, não curariam suas almas, não pagariam a ofensa. Eis que saldei essa dívida, fiz a oferenda de Adão. Venha comigo, aonde ainda transborda o meu coração, correndo junto do Cordeiro por uma estrada deserta. Cheguei à porta da igreja, minha igrejinha de pedra. Ao guia então indaguei. Ora, esta igreja eu conheço. Onde há profetas ou rei, noivas e anjos lá dentro? Venha comigo ao banquete, banquete que eu preparei. Quem tiver olhos que veja, tudo em mistério embalei. De pronto as portas se abriram, nada mais era como antes. Toda a verdade escondida se revelava diante, pois enquanto o sacerdote consagrava o pão e o vinho, assim como Jesus havia feito em sua santa ceia, quando disse aos discípulos: fazei isto em memória de mim, lá estava o rei, na palavra. Anjos honravam seu nome, o céu e a terra o louvavam. Livre do mal era o homem. Ajoelhei-me onde Cristo deu-se em banquete por mim. A mesa posta é sublime. Ele se fez
pão e vinho. A todos trago um recado. Lá onde Deus se dá inteiro, as almas têm seu reparo, demônios têm seu desterro. Este é da missa o tesouro. Vamos rezando e lutando contra as agruras da noite, seguindo todos os santos. Quem de nós vem com amor fez seu melhor sacrifício. Seu coração Deus comprou, pagando um preço infinito. Indo ao banquete sem fim, basta ir à missa que o vejo abrindo os braços para mim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como vocês podem perceber, essa narrativa está envolta em simbolismo e traz sempre o ensinamento do Antigo Testamento, da antiga aliança de Deus com o seu povo e a nova aliança, que é feita a partir do sacrifício de Jesus no Calvário. Antes de ser crucificado, na quinta-feira à noite, Jesus instituiu com seus 12 apóstolos a Santa Ceia. Partindo o pão e o vinho, disse aos seus discípulos: fazei isto em memória de mim. E nos lembremos que no Evangelho de São João, capítulo 6, o evangelista nos narra o diálogo de Jesus com seus discípulos, dizendo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E ainda diz mais: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. E continua ainda então: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui São João narra explicitamente a importância da Sagrada Comunhão, pois sendo o corpo de Deus, ele é a vida em nossa vida. E é através desse pão e desse vinho que nós encontraremos a vida eterna. Eu sei que é muita coisa para absorver e para aprender, por isso não encerrarei o assunto por aqui, tá legal? Ainda trarei mais vídeos explicando os pontos da missa e espero que aqui eu tenha conseguido te passar a importância da Santa Missa. Lembre-se, nós temos a comunhão com a palavra, lendo o Evangelho, certo? E o padre faz a homilia nos explicando o Evangelho do dia, a palavra de Deus, e nós temos a comunhão física com o corpo de Deus. Quando nós comungamos, quando comemos o corpo de Deus, que está ali na Santa Hóstia, o nosso coração se une ao de Jesus e nós nos tornamos um só. A importância de fazer uma boa comunhão é justamente para que possamos dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Mas falaremos também em como preparar o nosso coração para receber o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, compartilhe e em breve eu trago mais.